falar contigo hoje. Eu quero falar sobre a fé duradoura. Isso aqui é algo muito importante para nós, a fé duradoura. O que é a fé duradoura? É isso que eu vou começar a te explicar. Às vezes a gente fica assim meio preocupado, qual é o tamanho da minha fé? Será que realmente eu tenho fé e tal? Mas eu quero te mostrar que Jesus ele vai chegar para o Pedro e ele vai dizer para o Pedro assim: homem de pequena fé. A gente vai ficar impressionado, um homem que anda sobre as águas, o mestre está dizendo que ele tem uma fé pequena. Aí eu vou te mostrar que Jesus não está falando de fé em razão do tamanho da fé, mas ele está falando de fé em razão da durabilidade da fé. Porque às vezes parece que a fé das pessoas não dura muito tempo. Por exemplo, a pessoa vem numa reunião de sexta-feira, ela está com a vista, algum problema de visão, ela recebe a cura total no culto. Aí, sexta ela está dizendo, estou curada, porque no culto ela foi curada. Ela acorda sábado, ela diz, estou curada, porque no culto sexta eu fui curada. Ela acorda domingo, ela diz, estou curada, porque no culto sexta eu fui curada. Aí ela acorda segunda, começou a embaçar um pouquinho a vista. Será que eu estou curada? Aí ela acorda na terça, embaçou um pouco mais a vista. E eu estou achando que eu não fui curada não. Quarta-feira embaçou mais ainda. Ih, Jesus, eu acho que não foi, acho que eu me enganei naquele culto. Aí quinta-feira está completamente embaçado. Ixi, perdi tudo, não fui curado. Ou seja, parece que a fé da pessoa não dura muito tempo, porque se os sintomas voltam, aparecem ou vêm sobre a vida da pessoa, parece que ela desiste daquilo que ela recebeu. Ela não toma posse e segura o milagre dela. E é isso que você precisa aprender a fazer. Segurar o seu milagre. Eu fui curado. Se os sintomas quiserem voltar, se os sintomas quiserem retornar, ou tentar vir aparecer na minha vida, eu tenho que segurar a minha cura. Eu já fui curado, eu não aceito essa dor, esse pensamento, essa doença, a depressão, que está querendo voltar, às vezes te atacar de novo. Você tem que segurar. Fé duradoura. Quanto que dura a sua fé? Às vezes a gente está preocupado com o tamanho da fé. Eu estou preocupado em ter uma fé gigante. Não adianta você ter uma fé gigante que não dura nada. O importante é, até onde vai a sua fé? Quanto tempo dura a sua fé? A minha fé, ela tem que ser que nem um elástico. Ela vai até o meu milagre, ela dura o tempo que for necessário. Ela não precisa ser gigante, ela precisa durar. E a nossa fé às vezes parece fogo de palha. Vamos começar o estudo? Então vamos lá. Hoje é o estudo sobre a fé, a lição é a fé duradoura. Vamos começar aqui a nossa leitura e meditando juntos. Existem muitas pessoas que nós chamamos de fogo de palha, pois na palha o fogo pega logo e faz uma enorme o que, pessoal? Labareda. Porém rapidamente acaba se apagando. Muitos começam bem na fé e prontamente desistem. Vejamos o livro de Mateus 14, do 27 ao 31. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, o que Jesus disse, pessoal? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, ele teve medo, e começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo, Senhor, o que ele disse? Salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, agora eu grifei, homem de pouca fé, por que fizesse o quê? Duvidasse. O que eu fico impressionado nesse texto é Jesus chamar o Pedro de pouca fé. Alguém aqui já foi na praia? Quem é que já foi na praia? Quando você chegou na praia, você chegou assim na beira e disse, pessoal, espera um pouquinho, que eu vou caminhar uns 5 quilômetros para dentro, daqui a pouco eu volto. Aí você foi caminhando sobre as águas. Você já fez isso? Não, nenhum de nós, né? Ah, pastor, aqui tem um rio aqui, o pessoal está se matando para nadar. Eu vou chegar ali do outro lado e já volto, vou caminhar aqui. Ninguém fez isso. Então como é que Jesus chama um homem que anda sobre as águas de um homem de pouca fé? Se o Pedro tem pouca fé, a pergunta que eu te faço é, o que sobra para nós então? Que nunca andamos sobre as águas. É aí que eu começo a explicar para você, que Jesus não está falando pouco ou pequena, dependendo da sua tradução bíblica, em razão de tamanho de fé. Ele está falando durabilidade. Que às vezes, mas eu tenho uma fé gigante, uma fé gigante que dura 1 hora só, daqui a pouco eu já desisti. Daqui a pouco eu já estou desanimado, daqui a pouco eu já estou confessando a derrota, não consigo segurar a bênção, eu não consigo segurar, eu tenho uma fé, minha fé é pequenininha, mas ela vai longe, é que nem um elástico, vai até o milagre, é aquela fé que se eu tiver que ficar 1 mês arrastando a perna dizendo, essa perna está curada em nome,
A pessoa arrasta um mês e diz, está curado. O que você tem aí? Não tenho nada, estou curado. E depois de um mês a pessoa está lá curada, porque a fé dela durou até o milagre se realizar. Então vamos começar a leitura aqui do que eu fui escrevendo no nosso estudo. Então, o que me assusta nesse relato é o fato do nosso Senhor Jesus dizer que o homem que andou sobre as águas era um homem de pouca fé. Contudo, aqui reside o X da questão. Que pouco era este a que Jesus se referia? O mestre queria dizer pouco, não em relação a tamanho, mas sim no quesito duração, durabilidade, isto é, tempo. Pois a fé de Pedro não durou o tempo necessário para ele concluir a travessia até Jesus. Talvez você conheça algum caso parecido com o de Pedro, porque vemos pessoas saírem curadas, libertas, restauradas, aliviadas da igreja. No entanto, depois os sintomas retornam e elas acabam afundando na fé, ou perdendo o milagre recebido. Concluímos que a fé dessas pessoas, ela não é o que, pessoal? Duradoura, né? Que a nossa fé não seja o que? Momentânea, porque como eu explicava, a pessoa ficou curada da vista, aí o primeiro dia ela diz eu estou curado, o segundo dia eu estou curado, terceiro dia eu estou curado, aí o diabo vem trazer os sintomas, dá uma embaçadinha, a pessoa já começa, será que eu estou curado mesmo? Puxa, não era para ela duvidar, a fé dela tinha que ser duradoura, não está amarrado, eu estou curado mesmo, eu não aceito esse demônio vindo à minha vista assim, naquele culto o pastor orou, eu sou curado pelas feridas de quem? De Jesus. O diabo é o pai da verdade ou da mentira? Da mentira. Então ele está trazendo os sintomas porque ele quer me enclausurar novamente na enfermidade, ele quer me aprisionar novamente. Então ele está trazendo de novo para você todos os sintomas, para que você aceite e comece a dizer, ai, de novo está vindo, ai, de novo está acontecendo comigo, ai, de novo, pastor, está vindo tal coisa, eu acho que eu nunca fui liberto, eu nunca fui curado. Claro que você já é curado, já é liberto, só que o diabo é o pai do quê? Então ele está vindo com tudo isso sobre mim. O que eu tenho que fazer? Resistir. Gálatas capítulo 5 versículo 1 diz, estai pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não volte a se colocar debaixo do jugo da servidão. O diabo vai tentar de novo me colocar sobre o jugo da doença, sobre o jugo da tristeza, da angústia, dos pensamentos ruins, da tentação, do pecado. Ele vai tentar de novo me aprisionar naquela situação, e aí eu preciso resistir, eu preciso mostrar que a minha fé é duradoura, que os sintomas não falam mais alto do que o que a palavra de Deus diz para mim, e aí eu tenho que ficar firme, dizer, eu não aceito. Ah, pastor, mas eu fui olhar sem óculos, os olhos começaram a embaçar. Mas como é que pode? 3 dias atrás eu estava enxergando perfeito. E aí que você tem que botar o pé no chão e dizer, demônio, os meus olhos estão curados, e eu não aceito retroceder, porque pelas feridas de Jesus eu sou o quê? Sarado. Eu não aceito que você volte, eu vou ficar firme, confessando, determinando. Não retroceda. Eu vou te mostrar 3 coisas que impediram Pedro de continuar. Vamos lá. O que impediu Pedro de continuar? Primeiro, qual foi a primeira coisa que impediu ele? A circunstância. Não podemos deixar de olhar para a palavra, que é Jesus, independente do que estiver acontecendo na nossa volta. Ouça só o mestre e não ouça o que, pessoal? A tempestade. Pensa comigo, vamos usar, você que está aí agora me assistindo, a imaginação. Pensa comigo, quando Pedro estava dentro do barco, a onda estava batendo nele, porque a Bíblia é clara no texto, as ondas passavam por cima do barco, a tempestade era tão grande. E a água do mar é quente ou gelada? Bom, provavelmente lá onde ele estava, o lago de Genezaré, gelada. Aquela água gelada estava batendo nele. O vento estava soprando. Ou seja, as circunstâncias estavam todas ali. Mas enquanto Pedro estava concentrado na palavra que Jesus deu para ele, mesmo com a onda batendo, a água gelada, o vento soprando, o barulho vindo, o Pedro foi caminhando. E ele não sentia nada. E ele começou a caminhar. Só que no meio do caminho a Bíblia diz que ele resolveu parar e começar a dar atenção para o que ele sentia. Aí ele começou a sentir água gelada, aí ele começou a ouvir o barulho do vento, aí ele tirou os olhos da palavra que Deus deu para ele. Irmão, isso que a gente nunca pode esquecer. Eu tenho que olhar para a promessa, para o versículo, para a palavra e esquecer as circunstâncias. Ou eu creio no que Deus falou, ou eu creio nas circunstâncias. Ou eu creio no que está escrito, ou eu creio nos meus 5 sentidos. Ou eu creio que a Bíblia diz que eu sou curado,
ou eu acredito na dor que eu estou sentindo. Enquanto você acreditar na dor, você nunca vai ficar curado. Eu preciso acreditar no que Deus diz e olhar para a palavra dele, para a promessa dele, esquecer os sentidos. Quando Pedro saiu do barco, estava ventando, mas como é que ele não sentia? Porque ele estava focado em Jesus. Continua comigo, vamos lá? Aí diz aqui, ó, não podemos deixar de olhar para a palavra, independente do que estiver acontecendo à nossa volta. Ouça só o mestre e não a tempestade. Isaías 45, 22. Olhai para mim, diz a Bíblia, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará o quê? Toda a língua. Então Deus está dizendo, olhe para mim. Às vezes estamos olhando para a circunstância, olhando para o exame, olhando para a má notícia, olhando para o problema e deixando de olhar para a palavra de quem? De Deus. Não deixe. Qual é a promessa que Deus te deu? Que pelas feridas dele tu és sarado? Segura essa promessa. Que é para a liberdade que Jesus Cristo já te libertou. Segura essa promessa. Ou tu crê na palavra, ou tu crê nos sintomas. Tu vai ter que fazer uma escolha. Porque não adianta tu ficar fazendo 20 orações. Tu está fazendo 20 orações porque tu não acredita. Tu acredita mais no sintoma do que na palavra. Porque se tu acreditar na palavra, tu vai orar. E mesmo que continue doendo, tu vai ficar firme. Amém? Ponto 2, vai lá com o pastor. Os sentimentos. Isso fez o Pedro afundar. O que diz aqui? Temos que escolher. Ou eu ando pela minha razão, ou ando pelo quê? Pela fé. Aí vamos lá. Os nossos sentidos nos levam a racionalizar. E às vezes somos vencidos pelos pensamentos. Eu botei Jeremias 17:9. O que diz? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Presta muita atenção no que eu vou te falar. Levanta a mão direita e diga assim com o pastor, diga: eu não posso acreditar em tudo que eu sinto. Se nós acreditarmos em tudo que nós sentimos, vamos ser enganados pelos sentimentos. Porque um dia a gente sente uma coisa, outro dia a gente sente, não dá para ir atrás de sentimento. Eu tenho que ficar com o que a palavra diz. Ou eu vou viver pelo que eu sinto ou pelo que a palavra diz. Ou eu vivo pelo que a palavra diz, ou eu vivo pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, pelo que está acontecendo. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando. Agora, quando ele começou a acreditar no que ele sentia, ele afundou. Ele começou a racionalizar. Meu Deus, olha só, eu estou pisando na água, como é que isso é impossível? A lei da gravidade. Bluf, afundou. Às vezes nós queremos começar a usar a razão para entender as coisas de Deus. Meu Deus, como que o meu joelho vai ficar curado? Como é que a cartilagem vai se reconstruir aqui dentro? Isso não pode, nunca vai ficar curado. Porque tem coisas que não adianta a gente querer entender como elas vão acontecer. Eu preciso acreditar. É assim que Deus faz a obra, quando eu acredito. Então eu não posso deixar os meus sentimentos me dominarem, porque às vezes eu vou orar, eu estou curado, mas a dor vai continuar ali, porque ela é um sintoma. Agora, se eu ficar firme na fé, os sintomas vão desaparecer. Agora continua, terceiro ponto, por que o Pedro afundou? O que eu coloquei para nós no estudo? O que está escrito aí? Medo. Esse é um inimigo perigoso. O medo faz as pessoas imaginarem o que não existe. Vamos lá. O medo é um inimigo terrível que nos faz imaginar e crer em várias situações antes delas realmente acontecerem. Assim, chamando-as ao que, pessoal? A existência. Por exemplo, a pessoa está ouvindo um barulho, ela já diz: tem alguém abrindo a porta, tem alguém abrindo a porta, tem alguém abrindo a porta. Quando você chega na porta, não tem ninguém. Mas como é que pode? Tu chegou a ver um vulto. Não, eu vi um vulto, estava até armado, era grande. A pessoa enxerga até o que não existe. Ela enxergou o vulto, ouviu até barulho do tiro, o medo é um negócio que faz a gente começar a imaginar até um filme na cabeça. Você imagina você chegando na porta, abrindo a porta, uma pessoa armada, meu Deus, a polícia. Você imagina um filme já na cabeça. O medo é incrível. Quer ver uma pessoa ganhar uma corrida dos 300 metros rasos? Deixa ela caminhando de noite na rua e faz um barulhinho assim, blum, 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 atrás, tá o The Flash. Isso aí é que não pararam ainda para somar, mas em 3 minutos já está em casa. Se tiver um muro de 6 metros, escala o muro, pula para o outro lado e vai, sobe o poste. Isso aí, se botar ali para marcar, é o corredor. A pessoa com medo é incrível, né? A pessoa escala muro, atravessa a parede, faz qualquer loucura quando está com medo, desesperada. Vamos lá. O medo é um inimigo terrível, porque ele nos faz imaginar e acreditar
em várias situações antes delas realmente acontecerem. Assim nós chamamos essas situações à existência. Olha o que o Jó falou em Jó capítulo 3, versículo 25 e 26. Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive tranquilo e nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim. O que veio? A perturbação. Vamos lá? Assim precisamos ter uma fé duradoura. Aquela fé que vai até o fim, que não afunda no meio do caminho, mas que dura até o milagre acontecer. Sua fé não é pequena. O que você precisa é fazer a sua fé durar mais. Então nós temos que ter uma fé o quê? Duradoura. Quem entendeu, diga amém. Vamos ficar de pé então. Vamos orar agora. Olá para você que está aí no meu canal, que prazer ter você. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho para que você possa receber todas as mensagens do canal e compartilhe com quem precisa para que mais pessoas sejam abençoadas.